Quem é o Giro? Olha, pra mim é difícil de falar isso. Porque eu acho que, assim, eu vou me apresentar, vou fazer um preâmbulo antes da apresentação. Pode fazer. Mas é porque eu acho que quando a gente pensa num rótulo, e querendo ou não, a própria formação é um rótulo que se justifica, mas ainda assim é um rótulo. Ele serve para você saber o que esperar, ou serve para você saber como se utilizar. Por exemplo, você quer saber se o rótulo é Nescau ou se é o chocolate do padre, para eu saber se eu coloco no leite ou no brigadeiro, entendeu? Então, de certa forma, ele serve para você saber como se utilizar, o que esperar. Só que aí você também coloca em caixinhas. Então, eu nunca vou experimentar o Nescau no brigadeiro, por exemplo, porque não é para isso que ele serve. Então, eu tenho essa dificuldade porque eu acho que todo rótulo, de certa forma, limita um pouco. Um pouco? Então, Limita completamente. Exato. Então, eu não quero instruções de uso, sabe assim? Sim, mas dentre trocentas coisas que o Giro é, o que ele é? Olha, hoje, o que eu mais sou é corretor de seguros, né? Tô trabalhando com corretor de seguros, que na verdade minha mãe era corretora de seguros, tem uma empresa, e eu tô assumindo essa empresa. Então tem isso que nada a ver com as outras coisas que você deve ter ouvido, inclusive. Eu ouvi o Giro Farmácia, você é formado em farmácia. Fui farmácia pela USP, foi a minha primeira formação. Olha lá, ele se formou em farmácia pela USP, hoje trabalha com seguro e me falou que manja de tarologia. E a outra coisa que eu faço também, além do corretor de seguros, mas... assim, os dois principais, né? É o canal mesmo que eu tenho, que é o Giro com Giro, que é no YouTube e tal. Tem as outras pra quem quiser ver, é mas... Giro de girar com G, com Giro com J, né? Isso, porque Giro com J é meu nome e o Giro com G é verbo mesmo. Sim, de girar. Sim. Então, esses são os dois principais, mas assim, eu faço tarô, eu faço mapa astral, eu dou aula. Acabei de sair da coordenação, né, que era o meu principal. De longe, eu trabalhava imensas horas, né? Mas eu saí no em janeiro desse Coordenação ano. o quê? Pedagógica de... É verdade, né? Importante falar. Olha como abre o leque. Não, sabe por que eu fico perguntando essas coisas, Giro? Porque eu também sou meio total flex. Eu sou doula, advogada, produtora de conteúdo, empresária na área audiovisual, que não tem nada a ver. Então, quando eu pergunto essas coisas, é porque é muito importante até... fui professora do ensino médio esse ano, de Direito, para eletiva, né? É muito importante a gente abrir esse leque, porque na cabeça das pessoas, a profissão te limita, que é o que você está falando, te rotula. E não é. Eu brinco que profissão é estar aquilo, né? Você está. Sim. Eu estou advogada, eu estou produtora de conteúdo. E vai passando a vida, você vai enxergando outras coisas e vai abrindo mais o leque. Por isso que é legal você abrir e falar tudo que você faz para as pessoas pararem de achar, tipo, é a doutora Tabata, ela é advogada, pô. Sim, mas é que eu esqueço de uma ou outra, entendeu? Que nem agora eu acabei de perceber que eu escolhi as áreas que eu fui professor também, né? Porque, então, fui coordenador pedagógico, voltando, né? Do Fundamental 2 ensino médio, né? De um colégio, por 2 anos. Mas antes disso eu já atuava como professor de várias coisas. Então eu atuei como professor de integral, que é à tarde, que é reforço de todas as matérias. Atuei como professor de matemática do médio e do fundamental, já. De professor de física do médio, química do médio, matemática financeira também. Gente, eu encontrei alguém louco que nem eu. Projeto de vida, também projeto de vida empreendedorialismo, né? Que era também. Que mais? Tá vendo? Eu vou esquecendo. Não, mas é legal isso, porque Mas, sim, é um dia após o outro. Sim. Hoje, o seu foco é o seguro e no canal você fala sobre o quê? Então, ele já foi muitas coisas também. Eu acho que ele era mais um como é que é o nome? Quando é... Tipo vlog, assim, sabe? Uma coisa meio... Pessoal. Só que era pessoal, mas era vários assuntos, entendeu? Porque eu sempre fui essa pessoa que gosta de refletir, gosta de pensar, gosta de... né? Sim. Então, falava sobre vários assuntos. Hoje eu segmentei ele um pouco mais. Então, eu tô com formato de lives. Comecei algumas lives, fiz 4. Vou fazer mais algumas. Mas aí depois eu quero fazer cortes, quero fazer reels, quero fazer para as outras plataformas também a partir dessas lives, sabe? Sim. Mas por enquanto eu tô só com as lives. Mas tô não indo... tem um foco. Você quer café? Não, obrigado. Por enquanto não. Então, vou indo fiz essas coisas e hoje tá com uma pegada muito mais... Continua sendo reflexivo, né, e tudo. Mas tá indo para uma linha mais política. E não política no sentido de políticos. Às vezes também. Mas política no sentido de que tudo acaba sendo política quando a gente vai para o âmbito coletivo daquilo que a gente está fazendo, com o impacto que tem para outras pessoas, enfim, todas essas coisas, sabe? Então, vai muito por aí. É o lado cultural da política, né? Porque a cultura são hábitos. Política é viver em sociedade. Sim, né? sim. Então, se você pensar
é que a gente pensa direto no político. Uhum. Até porque a nossa política, ela tem cartas marcadas, a gente pensa na pessoa e não no partido, por exemplo, que é um problema também. Uhum. Então, acho que a imagem da pessoa vai direto para isso, até porque a gente construiu um ódio à política também no Brasil, né? Que é outro problema. Mas, enfim, não vou me estender muito. Mas é mais ou menos por aí que gira o meu canal. Ai, que legal. E você fala de tarô lá também? Não, no meu canal, não. Ai, porque você Eu comentou tinha um Instagram disso, Ah, tá. muito tempo atrás. Então, muito tempo também não, vai. Porque na Mas você pandemia... gostava? É que na pandemia eu já fazia mapa astral, né? Uhum. Já faz muitos anos, acho que, sei lá, 10 anos. Acho que não faz tudo isso, uns 8 anos, não sei. Mas aí, depois eu comecei com o tarô também. E aí, eu tava, inclusive, atendendo num restaurante, eu também faço isso hoje, esqueci disso. Atendo num restaurante também. Toda verdade, terça-feira à o noite. Lucas, que foi o nosso convidado em outro episódio, que tá aqui, inclusive. Que também é professor, onde eu dei aula. Que quando Ele foi meu professor da minha equipe, né, do colégio. Não, ele falou que trabalhou com você e ele comentou. Ele falou que você fazia sessões de tarô no restaurante. Eu falei, nossa, que legal! Então, na verdade, a dona desse restaurante, né, ela chamou o meu cunhado para tirar fotos do cardápio dela, né, que ele é fotógrafo. Uhum. E aí ele foi, não sei o que, ela falou, eu queria muito fazer, que ela viu em outro lugar, não sei direito onde, que ela viu a pessoa tirando tarô, durante a pessoa tá jantando, aí ela tem, Mas é um assim, ela restaurante pode... temático ou não? É restaurante japonês. Mas não tem tema, assim, dessas coisas Só de terça. de místico, não. Só no dia do... Não, Ai, que é que legal. a terça é TPM, que é terça para mulheres com tarô. Entendeu? Ai, que Qual que é o nome do restaurante? É Man Sushi. Ai, eu vou fazer uma visitinha. Tem um Instagram bombadaço também. Vou dar uma olhada. Mas enfim. E aí ela teve essa ideia de pegar isso. Pra você ver como é legal não rotular, não limitar. Ela é dona de Sim. restaurante japonês, que sempre tem um padrão ali, e quis diversificar. Ainda Eu que acho seja que uma ela noite. gosta. E E é aí ela legal queria, isso. tipo, eu quero colocar. E aí acaba sendo um atrativo também. Até Sim. porque terça não é um dia comum das pessoas irem comer no restaurante fora, né? As Sim, pessoas vão sim. mais em outros dias. Então, um marketing ali de alguma coisa, num dia que normalmente não vai gente, é bom, né? Então e ela ela aliou diversificou. tudo e trouxe. Aí a pessoa, ela pode fazer, pode não fazer. É pago a parte, né? Que é um valor bem simbólico, é R$10 a pessoa paga. Um tarô é bem mais que É isso, tipo né? aquela coisa de cover artístico, né? Que você vai no bar, Tipo tem... isso, Só que a pessoa pode escolher. Uhum. Ela pode não pagar e não fazer, ela pode pagar e fazer. Mas é uma coisa também rápida, é pra fazer em tipo, uns 10 minutos, no máximo, entendeu? São 2 perguntas e tal. Entendi. É só eu e mais um, cara. E, Giro, onde ficou farmácia nisso tudo? Então, Nem- é verdade, né? Aí, ó, tá Aonde vendo? que ficou? Não, porque você diversificou e assim, aí eu diversifiquei, mas ainda tem um pezinho no direito, né? Eu não atuo mais em ações judiciais, hoje eu sou advogada consultiva, eu sou da parte preventiva, faço auditoria, tudo, Sim. mas eu me limito ali, eu não gosto de me meter no contencioso mais. Sim. Mas calma, pra eu não perder o fio, que são muitas coisas. Vai! Mas, então, mapa astral e tarô. Aham. Aí, na pandemia, eu, assim, parei de dar aula praticamente, principalmente por causa das aulas particulares, que era onde eu mais tinha minha fonte de renda, porque as pessoas não queriam migrar pro digital. Queriam fazer aula particular digital, né? E eu tinha também meio que um plantão de dúvidas, um acompanhamento pedagógico, que também era presencial com várias pessoas, e aí também as pessoas não quiseram. Então, também eu precisava de outras coisas também para fazer com o meu tempo e também para ter dinheiro. fez a gente se descobrir em alguma Isso. coisa. E aí eu fiz um Instagram especificamente voltado para tarô. Tinha mapa astral também, tinha outras coisas místicas, assim, de forma geral, mas era mais para tarô. E eu tirava, assim, nos stories, assim, para as pessoas, fazia caixinha de pergunta e tudo mais, mas ficava horas, assim, respondendo as pessoas, sabe, Sim. assim? E foi muito bom, assim, cresceu, e aí tive atendimentos, fiz curso de tarô, bolei um curso de tarô para arcanos maiores, aí fiz também esse curso, dei 2 vezes esse curso com 2 turmas É o de diferentes, né? Marsella que você vira, então. Não, eu tenho também. Eu comecei com o de Marsella, e aí depois eu fui pro de Rider White, nem sei se é assim que fala, mas enfim, que eu não falo de um jeito, que foi meio que a revolução do tarô que trouxe de volta. Até porque os arcanos menores eram sem figura e ele passou a ter figura. Sim. Figura que eu digo assim, uma figura humana que mostra, inclusive te mostra o que eu tenho é. aqui, não, são os naipes.
Os arcanos menores que E aí eu tenho fui aqui. atuando em outros, inclusive o que eu mais gosto é o Tarot de Shadowscapes, que ele tem meio que o Rider-Waite de base, mas ele é muito mais atual, as figuras são muito bonitas, são meio fantasiosas, assim, sabe? Que é bem legal. Então, tive muito isso, mas hoje eu atuo pouco, assim, é o restaurante toda terça e às vezes alguns atendimentos que surgem, mas é uma coisa regular e também não fico produzindo sobre e tal muito. Farmácia, agora sim. Então, na verdade, a parte de professor, a parte começou muito antes de eu entrar na faculdade, porque eu comecei a trabalhar com 12 anos, né? Comecei a dar aula com 12 anos para pessoas com 11, entendeu? Porque, inclusive, eu era a pessoa que ajudava os amiguinhos no colégio, né? Sei Então, como é. então... Gente, eu tô me identificando, Giro. E aí, eu ajudava, principalmente em matemática, que era onde o pessoal tinha mais dificuldade, e eu que eu tinha mais facilidade. Só que aí, assim, a gente ia estudar junto, só que estudar junto era eu ensino o outro, o amiguinho. Sim. Só que aí estudar junto com um, estudar junto com o outro, não sei o quê, e acabava que eu ajudava todo mundo. E aí a professora de matemática, né, ficou sabendo e falou, não, você não pode, você tem que cobrar então, porque o que você está fazendo não é ajudar o amiguinho, o que você está fazendo Tá é dar dando aula aula, particular. aula particular. Ela falou, você tem que cobrar. E aí eu falei, não, nem liguei, porque ela falou. Só que aí a mãe de um desses amiguinhos, quer dizer, o aluno, né, o meu amigo, falou pra mãe que, a professora falou isso, porque ele tá me ajudando, não sei o que, não sei o que, quando eu fui lá na casa dele. E aí a mãe falou, é verdade, eu concordo com ela, então a gente vai te pagar. Foi tipo assim. Olha E aí que foi legal. tipo, se não me engano, foi Nossa, 10 que bom reais. que isso aconteceu com você, porque comigo era só, tipo, Tabata, vem dormir aqui pra brincar com a Jéssica, e a Jéssica tava de recuperação, e aí eu tinha que sentar com a Jéssica pra estudar. Era assim, né, Jéssica? Fica um recadinho. Já tá porque a cobrando via podcast. a mãe dela, Regina, vocês estão me devendo um monte de aula particular, tenho amizade com elas até hoje. Sim. E acontecia muito assim mesmo. E aí, acho que foi 10 reais, assim, que ela me deu, mas foi meio que simbólico, Sim, meio... mas é um E reconhecimento. só que aí, isso meio que aí uma falou pra outra, não sei, um falou pro um, e aí meio que todo mundo começou a pagar. E aí no ano seguinte, o pessoal do outro ano, o ano abaixo, começou a me procurar também, que eu já tava, Pra dar se aula. não me engano, eu tava na 7ª série já, e era da 6ª Meu, série. e foi incrível que foi te moldando o professor, né? Porque ser professor, Sim. ter didática não é fácil, não. Sim. Gente. Só que teve um episódio, mas porque assim, eu tava em dúvida entre 7 faculdades, né, quando eu tava no médio, né? Você é Muita de confusão. que signo? Virgem. Nossa, e virgem tava no... Porque eu já ia falar, você parece meu marido, é geminiano, já é Então, mas é que eu tenho ascendente Sagitário Uhum. e eu tenho Marte em Gêmeos. Posso falar do meu Ah, mapa sim. à vontade. Mas a questão é que, Tem assim, gêmeos no mapa. eu tenho muitas... o meu mapa, ele fala de trabalhar com muitas coisas. Entendi. Então, eu sempre Não é fui pela muito indecisão, ativo. é porque você vai... Eu atuo em muitas coisas mesmo. Entendi. Então, desde aquela época, Uhum. né? Inclusive, eu comparei, vendia coisa no Mercado Livre. Também com... Acho que isso até antes, desde os 10 anos, já fazia isso. Isso também é muito de Capricórnio, né? De ser empreendedor, de ser inquieto. Isso Sim. é muito legal. Mas eu não tenho Capricórnio muito forte, não. É seu, Giro. É de Sim, você. Mas enfim, aí tive essa indecisão toda e eu tinha um professor de química. E a química era a matéria que eu mais gostava na época do médio, terceiro médio e tal. E ele chegou pra mim e falou assim: você não vai fazer química, você não vai ser professor, porque você tem muito potencial. E começou a falar que professor era pouco, e começou a falar, e aí eu fiquei olhando assim, e eu falei, eu acho que ele tem razão. E na época, eu tinha uma prima também, que ela era farmacêutica, e ela tava riquíssima, assim, entendeu? Ela tava diretora, já tinha nem 30 anos, ganhando muito, foi exportada para os Estados Unidos, Ai, e aí, você sabe... Farmácia é foda, tanto que teve uma época que eu era pequeno ainda, né? Ela veio dos Estados Unidos com vários... eu não lembro se chamava de MP3, MP4, mas era iPod. Uhum. Era aquele pequenininho. O MP3. Só que como era iPod, era iPhone. Sim, não, era era Apple. Eu não sei se era esse o nome. Era iPod. Então, mas enfim, ela trouxe vários. Acho que nessa época nem tinha limite, porque ela trouxe um monte. E aí ela deu, assim, pra família, sabe assim? E isso foi marcante, assim, no sentido de riqueza, sabe? Hoje eu já não acho isso tão importante quanto eu achava. Eu tive meio que Assim, quando eu tinha uns 11 anos, meu pai faleceu. Ele era quem ganhava dinheiro na minha casa.
E aí meu nível de vida mudou muito. É E por isso que também acho que você ficou nessa coisa de de trabalhar cedo. do Sim, fazer, acho que do sim. produzir. Até porque tinha uma marca pra mim, que eu tava em colégio particular, e aí minha mãe não tinha mais dinheiro pra me manter lá. Eu continuei lá porque eu ganhei bolsa, porque eu era bom aluno, não sei o que, nanã. E aí eu ganhei bolsa integral Uhum. e continuei. E aí nisso, inclusive, acho que essa coisa de ser muito bom e ajudar os outros, nanã, colaborou muito. Mas ganhei essa bolsa, continuei lá. Só que aí tinha uma coisa que me marcava muito, que era assim, na época que não tinha uma internet explodida e tal, era muito centrado em TV, videogame, né? Tipo, o lazer, assim, o lazer que Uhum. não era esportes, né? É, e aí a TV, por exemplo, os meus amigos ficavam falando sobre TV, o que tá assistindo, não sei o que, o desenho XX, e era TV a cabo, e eu não assistia. Então eu Não não poderia interagia. participar da conversa. Não conseguia interagir, né, disso. E quando, tipo, também videogame, alguma coisa assim, eu também não tinha. Então, sabe, tinha Uhum. algumas marcas, para mim, que, na cabeça de criança, né, que era uma exclusão por não ter dinheiro. Então, acho que isso me marcou um pouco. Tanto que, assim, quando eu comecei a comprar e vender coisas no Mercado Livre, também era porque eu queria dinheiro para comprar as coisas. Tanto que eu comprei meu videogame, sabe? Eu Uhum. comprei. Sim. Eu comprei minhas coisas, sabe? Então, acho que tem essa marca, mas eu esqueci porque eu comecei a falar disso. Não, porque a gente tava falando Ah, da farmácia, que aí você lembrei. acabou. Isso te marcou tanto que você olhou a sua familiar que Então, tinha se mas eu dado acho que bem. esse histórico de pouca possibilidade material, vamos colocar assim, Uhum. que eu, na época, ligava muito para dinheiro. Né? Eu achava que era, assim, a coisa que mais importava. Hoje eu não acho mais. Mas, então, ele falar desta forma, para mim, na época, me marcou e eu desisti. E aí, tinha essa minha prima da farmácia e eu tinha tive uma outra referência que foi uma professora, não foi uma professora, tinha uma feira de ciências que eu fiz sobre química, só Uhum. que era uma química grudada em biologia, porque a gente tá falando de antibiótica, tinha molécula, sabe? Uhum. Era bioquímica. E aí foi uma amiga do meu professor julgar, de surpresa, fingindo que, né? E aí ela começou a perguntar várias coisas, tipo, mas essa bactéria é gram-positivo ou gram-negativo antibiótico funciona para os outros? E começou a fazer várias perguntas que eu não tinha a menor ideia, entendeu? Que também não é conteúdo de média, mas ela tava sacaneando mesmo, sabe? Uhum. E aí ela perguntou várias coisas que eu não sabia responder. Aí ela falou, não, mas você se virou bem. No final ela contou tudo, né? Se virou bem, não sei o que, tananã. E aí ela falou que ela era farmacêutica, que fez farmácia na USP também. E me deu várias dicas. Tipo, se alguém perguntar alguma coisa assim, responde mais pra cá e tal. E eu adorei, assim. E aí eu achei super Pra legal. você ver a importância de certas pessoas e certas interações na nossa vida, né? Sim. É, quando eu comecei a dar aula, eu fiquei com muito. Tinha gente que falava, nossa, mas você tá tão nervosa pra dar aula, você fala bem, você é advogada. Eu falei, gente, mas não é isso. É que eu sei o quanto alguns professores e algumas pessoas marcaram a minha trajetória a ponto de conduzir certos caminhos, que eu sei que eu, dentro de uma sala de aula, sendo o exemplo, a referência, eu vou ter que ser assim para os alunos também. Eu, Sim. eu sei que o que eu falar lá pode mudar o rumo de algum deles, da trajetória de algum deles. Não é o nervosismo pela falta de desenvoltura, é pela muita responsabilidade. Né? Exato, Excesso é, de é aquela responsabilidade. coisa, Sim. às vezes, porque tudo é questão de perspectivas, né, Giro? Você tá Sim. falando a experiência que você teve, eu tive uma outra experiência, às vezes uma coisa que você fala vai me dar um tam pro resto da vida, Sim. e vice-versa, como tem coisas que você enxerga de um jeito, eu enxergo de outro, e as coisas nunca vão se sintonizar. Uhum. Então, é a questão da responsabilidade. Essa pessoa falou pra você primeiro veio o professor que te desanimou, né, Que me a dar cortou, aula, cortou. Depois veio uma pessoa falando da farmácia com outros olhos, além do viés material, e isso fez você ir pra lá. E eu acredito, Eu não sei. juntei as coisas também, né? Não foi um ou outro. Sim, Mas sim, sim, sim. mas você olha Mas pra trás, você total. consegue entender por que você foi? Porque Sim. é bizarro, né? A gente olha pra trás e fala, nossa, que nem eu dei aula de dança de salão. Hoje, eu não atuo com dança. A dança não me ajuda diretamente. Mas indiretamente foi o que me deu muita autoestima, autoconfiança, pra meter as caras em algumas situações que eu precisei rebolar ali. Uhum. E aí, rebolar no sentido figurado da coisa. Sim, sim. E aí, você já parou pra olhar pra trás e falou assim, puta, a farmácia me somou nisso? Não, me somou em várias coisas, por mais que eu não atue. Mas, mas fui, e assim, a faculdade, principalmente assim,
a USP e o campus é maravilhoso. Tá falando disso esses dias. Tipo, por mais que eu não tenha seguido profissionalmente e tal, segui por um tempinho, mas enfim. Tem uma visão, assim, eu penso, o ambiente que eu frequentei, que eu mais gostei de frequentar na minha vida, foi ali.